Boa noite a todos da turma 4N2. Hoje iremos falar sobre a polimialgia reumática. Um dos especialistas no assunto de doenças reumáticas vai nos ajudar hoje, Dr. Gabriel, especialista em doenças reumáticas. Seja bem-vindo, Dr. Gabriel. Bom, doutor, fiquei bastante curioso quando comecei a preparar junto com a minha produção a nossa conversa e vi que muita gente sofre de polimialgia reumática. Doutor, explique para nós o que seria a polimialgia reumática. A polimialgia reumática é uma doença crônica inflamatória que atinge as pessoas principalmente a partir dos 50 anos de idade. É uma doença que as pessoas dão muita queixa a respeito de dores no pescoço, ombros e quadris, principalmente. Doutor, outra curiosidade qual seria o exame físico feito no paciente para detectar a polimialgia reumática? O exame físico, temos uma série de exames físicos que nós atribuímos. Um deles é o exame ativo do pescoço, que são movimentos que nós fazemos com o pescoço para ver a flexibilidade do pescoço do paciente. Exame de rotação dos quadris. E também verificamos mãos e dedos para ver se tem inchaço local e vemos também a cápsula articular, né? Se a pessoa queixa de dores ou não. Doutor, qual é o primeiro contato feito para detectar a polimialgia reumática? Então, como primeiro contato nós temos a anamnese, né? Nos hospitais, nas clínicas, nós fazemos a anamnese. A anamnese consiste em a gente verificar a história do paciente, a gente ver o histórico familiar, a gente poder ver a respeito de como a doença começou, como ela progrediu ao torno da vida da pessoa, até ela nos procurar. E a doença, a gente estuda na anamnese, a gente tenta verificar a dor principalmente no pescoço, ombro e quadris, assim como a gente já tinha citado. Doutor, responda para nós como é feito o diagnóstico para pacientes com polimialgia reumática. Então, o diagnóstico da polimialgia acontece através de dois estados, né? Primeiro a gente verifica as dores através de todo o histórico, a gente já acompanha toda a história do paciente, a gente verifica as dores, se elas são localizadas na região do ombro, quadris e pescoço principalmente, nas cápsulas articulares, nas dores nas mãos e todas as articulações. E também temos exame clínico, os exames laboratoriais, que são o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação. Temos o teste de proteína C reativo também, que é verificado através de exame de sangue. Doutor, e quais seriam os exames solicitados para detectar a polimialgia reumática? Então, os exames que nós usamos consistem em dois exames, certo? Primeiro é o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, e nós temos também a proteína C reativa, que são dois exames laboratoriais que a gente tira em exame de sangue, e esses exames a gente consegue identificar se existem inflamações nas articulações, principalmente. Doutor, não compreendi. O senhor poderia explicar novamente um pouco mais de cada um desses exames? Então, o VHS, primeiramente, é a velocidade de hemossedimentação. É o exame que a gente verifica a velocidade em que as hemácias se depositam no fundo de um recipiente. E acontece que esse exame ele é muito eficiente para comprovar a polimialgia reumática, porque a gente consegue verificar os níveis de proteínas no sangue da pessoa, certo? Se existem proteínas inflamatórias agudas, que são fundamentais para a gente conseguir evidenciar a polimialgia reumática. A proteína C reativa também é muito importante porque ela age como opsonina, certo? Que é um biomarcador que acompanha todas as células, no caso da inflamação. A proteína C reativa, ela também tem muitos outros casos, não só de doenças crônicas como a polimialgia, mas também como tabagismo, como tuberculose e outras doenças afins. Ela é um biomarcador muito importante para a gente determinar inflamações. Doutor, a polimialgia ela é considerada uma doença autoimune. O senhor poderia explicar-nos um pouco melhor sobre este assunto? Sim, então, a polimialgia reumática é uma doença autoimune e nas doenças imunológicas, primeiramente explicando para vocês, elas acontecem porque o nosso corpo ele
trabalha através de respostas, certo? Ele é autocomunicante. E nas doenças autoimunes, muitas vezes nós temos a falta de comunicação entre as nossas células. Essa falta de comunicação, ou a comunicação de forma exacerbada, ou não havendo comunicação, o nosso corpo precisa ter respostas para combater o que está acontecendo. E muitas vezes o nosso corpo, por desconhecer, não entender as nossas células, ele começa a atacá-las com os seus anticorpos, produzindo fagócitos e células responsáveis por destruir as nossas próprias células do nosso organismo. No caso da polimialgia reumática, nós temos que células T regulatórias, que são as células específicas, que fazem essa comunicação, elas começam a ter essa falta de comunicação. E isso começa a fazer com que o nosso corpo comece a atacar as articulações. Doutor, como funciona o tratamento da polimialgia reumática? Tem cura? Existe algum medicamento para ajudar o paciente nesse tipo de doença? Então, o tratamento ele acontece de forma que nós temos que imunodeprimir os pacientes, certo? É uma doença que não tem cura, porque é uma doença autoimune. Doenças imunológicas é uma doença que o próprio organismo cria, certo? Então, assim, acontece que o nosso corpo ataca o próprio corpo. Então, a gente usa nesse tipo de caso da polimialgia reumática medicamentos como prednisolona, prednisona, deflazacort, que são medicamentos que imunodeprimem o paciente. Então, assim, a gente diminui a resposta imunológica do paciente. A gente faz com que o sistema imune fica retardado, vamos dizer. Então, nesse caso, a gente tem a melhora do paciente. Espera-se que a gente consiga deixar o paciente de forma que não manifeste mais o quadro de dores nem de inflamações e pró-inflamações. Então, assim, a gente tenta minimizar os danos ao paciente. E agora iremos tratar de algumas perguntas feitas pela turma 4N2, feitas ao nosso especialista convidado, Dr. Heitor. Bom, gostaria de pedir à turma de enfermagem 4N2 que, por favor, mandem as perguntas com o nome e a localidade de onde vocês estão falando e também não façam as ligações pelo WhatsApp, porque não tem como a gente atender. Só enviar a pergunta por escrito. Temos outra pergunta aqui muito interessante da Ana Carolina, da turma 4N2 de Brasília. Ela está falando assim: boa noite, Rafael. Boa noite, doutor Heitor. Estou acompanhando o que vocês estão falando, só que todos os médicos que eu já fui falam para eu fazer exercícios para melhorar a polimialgia, mas eu não consigo, porque o pouco de exercício que eu já faço me causa muita dor no corpo. Existe outra maneira? Bom, boa noite. Uma solução seria medicar bem esses pacientes. E, de fato, você não deve fazer atividade física com dor, seja com polimialgia reumática ou com qualquer outra doença, reumática ou não reumática. E, como a gente falou, não é aconselhável que se faça atividade física com dor. Aí a gente tenta fazer uma analgesia fornecendo medicação para esse paciente, a fim de diminuir essa sensação dolorosa e, posteriormente, começamos com atividades mais passivas, como fisioterapia e hidroterapia. E lembrando que isso não é considerado como atividade física, seria apenas uma ponte para que consigamos, depois, esse paciente ativamente fazer alguma atividade física. Doutor, quais são os principais sintomas da polimialgia reumática? O senhor pode descrevê-los para nós? A polimialgia tem início súbito de dor e rigidez matinal, principalmente nos ombros e coxas, mas também pode afetar o pescoço e, de forma mais severa dessa doença, é uma inflamação dolorosa em artérias, especialmente na área temporal. Outros sintomas comuns incluem mal-estar, fadiga, de modo ocasional, febre de 38 graus. Doutor, além de se tornar mais comum do que se pode imaginar, a polimialgia reumática pode atingir qualquer pessoa? Não existe algo que seja hereditário? Não existe algo nesse sentido? Bom, existem estudos nesse sentido tentando estabelecer uma conexão genética com a polimialgia reumática, mas ainda nada é realmente definido. Até o momento, não existe uma relação de hereditariedade importante na doença. Muito bem. Temos uma das nossas telespectadoras aqui, a Raquel Torres, da turma 4N2 de Brasília.
diz que tem dores fortes nas pernas e gostaria de saber se isso pode ser considerado uma polimialgia reumática. Bom, como falamos no início, a polimialgia reumática atinge as articulações. Se a sua dor é nas pernas e membros inferiores, precisamos encontrar outros diagnósticos diferenciais. É menos provável que seja polimialgia reumática, mas é importante que procure um médico. Boa noite a todos. Já deu boa noite aqui. Hoje iremos falar sobre polimialgia reumática. Somos aqui. Tá todos. Hoje iremos tratar de um assunto totalmente polêmico.